Olá a todos, bem-vindo ao curso de Cálculo 2 da UFRJ novamente. Hoje, a aula do tópico 18, nós estaremos falando sobre o gradiente e suas relações com a superfície de nível e curvas de nível. Tomara que vocês aproveitem. Olá! Primeiramente, então, vamos lembrar o que é o gradiente. O gradiente é um vetor, um campo vetorial, no caso, que significa o seguinte, que a cada ponto x, y do domínio da sua função, você considera o vetor dado pelas derivadas parciais naquele ponto. E qual que é a propriedade desse vetor? Ele carrega a informação da derivada da função, no sentido de que qualquer direção na qual você toma a derivada da função, esta derivada aplicada nesta direção nada mais é do que o produto escalar entre o gradiente e a sua direção que você toma no domínio. E a partir dela nós podemos interpretar a regra da cadeia, dizendo que se você tem uma curva no espaço, esses são os vetores tangentes à curva. Se eu quiser olhar para a minha função restrita a essa curva e ver o quanto que ela varia, a taxa de variação dela no tempo, ou seja, tomar a derivada com relação ao tempo, isso é a mesma coisa de eu tomar a derivada da função naquele ponto correspondente na direção da velocidade, que é a mesma coisa que eu fazer o vetor gradiente, produto escalar com a derivada da velocidade. Lembra que isso nada mais do que uma reformulação da mesma conta que a gente viu, que é a regra da cadeia, né? Essa derivada vai ser este vezes este, mais a derivada com relação a y, vezes a derivada com relação a y, que nada mais é do que a definição desse produto escalar. Ok. Então, vamos olhar então para curvas de nível e o vetor gradiente de uma função em duas variáveis. Então, suponha que você esteja viajando ao redor da sua curva de nível e nós vamos assumir que aqui nós vamos assumir que a derivada é sempre diferente de zero, né? Que você não está nunca parado na sua curva de nível. Você parametrizou sua curva de nível com parâmetro t, que tal que você nunca fique estacionário. Né? Agora, o que é você dizer que você está na curva de nível k? Significa que a função sobre todos os valores da curva é constante igual a k. Certo? Ora, então sobre essa curva a função é sempre k. Então, se eu derivar essa função com relação a t, eu vou obter zero, porque a derivada da constante é zero. Ou seja, pela regra da cadeia, nós temos que a derivada da minha f, né, se eu chamar isso aqui de f de t, abusar um pouco de notação, a derivada da f com relação a t, nós vimos que é essa derivada, que é zero, né, que nada mais é do que essa derivada aqui. Novamente, lembre que isso daqui, gente, eu fico repetindo, mas né, o que é isso daqui? É df dx, dx dt, mais df dy, dy dt. Isso nada mais é do que a regra da cadeia. Mas isso é zero, porque minha função é sempre constante sobre a curva de nível. Estou usando C como uma curva de nível. E qual que é a interpretação, então, disso? É que o gradiente da minha função ele vai ser sempre
ortogonal à curva de nível. Então, está aqui o desenho de uma curva de nível. O meu gradiente ele é sempre ortogonal à curva de nível, o que significa dizer que ele é ortogonal ao vetor tangente da curva de nível. Tá certo? Aqui, só para ficar claro, quando eu falo zero aqui, é zero com vetor, né? Eu acho que talvez não tenha ficado claro. Se linha de t diferente de zero, quer dizer que é diferente do vetor 0, 0. Certo? Então, vamos olhar novamente para aquelas figuras, aqueles exemplos que nós vimos do gradiente. Então, aqui, você tem um gradiente de uma certa função, que é chamada até Fischer-Hall. Notem que essas linhas desenhadas aqui são precisamente a curva de nível. E você nota que em cada ponto aqui, esse ponto está perfeito, porque o rabo dele está bem em cima de uma curva de nível. Ele está sempre que o rabo está na curva de nível, o meu vetor é ortogonal à curva de nível. Nesse exemplo aqui, é a mesma coisa. Se você for ver uma curva de nível aqui, se a gente corta, isso daqui seria eu cortar numa constante, então vamos projetar para cá. É como se fosse um círculo. Só que todos esses vetores gradientes aqui estão sempre ortogonal a essas curvas de nível. Qualquer uma dessas curvas de nível aqui, se eu pegar qualquer constante aqui, se eu projetar para baixo, vocês vão ver que o gradiente, se for bem desenhado, vai estar sempre ortogonal à sua curva de nível. Certo? Então, é apenas essa continha simples. Isso daqui é a derivada da função com relação a t. Como a função é constante sobre a curva de nível, essa derivada dá zero. Então, como podemos usar isso? Nós podemos, por exemplo, usar para calcular retas tangentes. Agora, curvas de nível, que não necessariamente vão ser gráficos de funções ou coisas do tipo. Então, esse exemplo aqui pede para calcular a reta tangente à hipérbole passando por este ponto. Né? Ora, a hipérbole ela vai ser curva de nível 10 dessa função. O gradiente vai ser esse vetor aqui. No ponto 2, 1 de interesse, que é um sinal de igualdade, não sei porquê. Está falhando de vez em quando eu copio. Mas nesse ponto 2, 1 de interesse, quando eu substituo, eu tenho esse valor aqui, o gradiente da função, que está ilustrado aqui. A reta tangente opa, agora sim faz sentido. Ah, não, aqui é um menos mesmo. Aqui, o que eu estou ilustrando é esse vetor aqui. Né? Um ponto xy, tá? Vamos fazer um zoom aqui. Um ponto xy aqui tá na sua reta tangente. Se esse vetor, vamos botar o ponto aqui, se esse vetor, que é dado pelo ponto xy, menos o seu ponto 2, 1 de referência, que é um vetor tangente à sua curva, for ortogonal ao gradiente de f. Então, a equação da sua reta tangente é dizer que esse vetor aqui tem que ser ortogonal ao gradiente. O gradiente é ortogonal às curvas de nível. Então, a equação é simplesmente essa daqui. Reescrevendo, parece dessa forma. 12
vezes x menos 2, menos 4 vezes y menos 1. Se vocês estiverem fazendo uma prova de múltipla escolha, por exemplo, poderia estar aparecendo... Opa! Tem que mudar aqui de um jeito, mas acho que não deu muito certo. Essa expressão aqui pode ser simplificada de várias maneiras. Por exemplo, eu posso dividir por 4. Então, poderia estar aparecendo 3 vezes isso, né? Ou poderia estar aparecendo 3x menos y, né? Menos 6 mais 1, igual a 0. Provavelmente seria 3x menos y igual a 5, poderia estar sendo escrito dessa forma. Note que 6 menos 1 é 3 vezes menos 2. Menos 1 com menos 1 deu mais 1. Então, passando para o outro lado, poderia estar escrito dessa maneira. Então, na múltipla escolha, você teria que identificar a versão correta. Funções de 3 variáveis. A história funciona da mesma maneira. Você tem agora uma função de 3 variáveis, você assume que ela é diferenciável e tudo mais. A derivada na direção de algum vetor é novamente dado pelo produto escalar entre o gradiente, que é o vetor composto pelas derivadas, com o seu vetor v, né, que é o vetor ABC. Então, pega primeira coordenada de v, primeira coordenada do gradiente, segunda coordenada de v, segunda coordenada do gradiente, terceira coordenada de v, terceira coordenada do gradiente. I'm on it. Não estou falando com você, não. E a conta aqui agora é a mesma. Bom. A conta aqui agora é a mesma também, relembrando a regra da cadeia. Se eu tenho uma curva em R3, ou na verdade no domínio da função, não precisa ser todo o R3, mas se estiver dentro do domínio da função, eu posso olhar para essa expressão aqui, né, de t, f de x de t, y de t, z de t. Se eu derivar com relação a t, é a derivada da função na direção da velocidade da curva, né, da derivada da curva, que é o produto escalar do gradiente da função com essa derivada. Ou seja, isso daqui. Novamente, quando você fizer o produto escalar aqui, somar o produto dessas coisas, isso nada mais é do que a regra da cadeia reescrita. Então, lembrar vocês que tem essas interpretações. Então, vamos olhar o que acontece quando a gente olha para a superfície de nível e o vetor gradiente. Ora, o plano tangente a uma superfície é formado pelos vetores tangentes, ou retas tangentes, se vocês quiserem, as curvas contidas à sua superfície. Vamos desenhar melhor aqui. Tem uma curva nessa superfície, você tem esse vetor tangente ou essa reta tangente. Então, por definição, se essa superfície tiver plano tangente, se ela for o que a gente chama de diferenciável, então essa reta está dentro do plano tangente. Mesma coisa, aqui tem outra curvinha. Essa reta tangente também está dentro do plano tangente. Então, o plano tangente é gerado por essas retas tangentes ou por esses vetores tangentes. E aqui o que a gente vai fazer agora, assumir novamente que a nossa S agora é dada por uma superfície de nível de alguma função.
Se a S é dada por uma superfície de nível K da função f, quer dizer que a S são os pontos no domínio. Aqui eu estou assumindo que é R3, mas daqui poderia ser só o domínio da função, não precisa ser todo o espaço. Né? Tal que a função é igual a K. Ora, se eu fizer como agora nessa figura aqui, eu pego uma curva. Essa curva, vou chamá-la de C de T. Novamente vai ter coordenadas, coordenadas C de T, vai ser X de T, Y de T, Z de T. Eu simplifico dessa maneira. Agora, se ela é superfície de nível da minha função f, aqui está chamada de U, se ela é uma superfície de nível K, que é quando esse U aqui é constante, quer dizer que qualquer curva que eu pego aqui dentro, minha f restrita a ela vai ser K. Porque para estar dentro da sua superfície, quer dizer que f de x de t, y de t e z de t tem que ser igual a K. Correto? Então, se eu olho novamente para essa função como função em t, e eu aplico a derivada com relação a t, derivada com relação a t da constante é zero. Mas o que é essa derivada? E aqui agora é a mesma conta que estava lá em cima. A derivada de f na direção do vetor tangente, que é o produto escalar entre o gradiente e o vetor tangente. Então, isso é zero. O que estamos falando, então, é que para qualquer curva que eu pegue na minha superfície, se eu olho para esse vetor tangente, ele é sempre ortogonal ao gradiente. Mas eu não fiz nenhuma restrição à curva, além do fato dela estar contida na superfície. Então, se eu pegar qualquer outra curva aqui dentro e olhar para o vetor tangente dela, ela também vai ser perpendicular ao gradiente. Então, o gradiente ele vai ser sempre ortogonal a todas as curvas dentro da superfície, portanto, ele vai ser ortogonal ao plano tangente à superfície. Ou uma maneira mais simples de falar, você simplesmente fala que o gradiente é ortogonal à superfície de nível. Ou seja, o gradiente da função f é ortogonal a qualquer superfície de nível da função f. E aqui tem um exemplo ilustrando a amarela, tanto quanto a rosa, seriam superfícies de nível de uma função. E aqui está ilustrando o gradiente dessa função, sempre ortogonal a todos os planos tangentes dessa superfície de nível, em todos os pontos. O domínio agora é o R3, ou uma parte do R3. Então, aqui está outra superfície, aqui seria outra superfície. Você sabe que o gradiente sempre ortogonal ao plano tangente àquela superfície. Então, essa é a relação do gradiente com as superfícies de nível. De modo que isso nos permite também calcular de modo fácil qual que é o plano tangente às superfícies de nível que a gente já viu. Então, gente, uma vez que nós aprendemos que o gradiente é sempre ortogonal à superfície de nível, uma das coisas que nós podemos fazer é calcular planos tangentes à superfície de nível. Então, vocês lembram dos nossos estudos de quádricas? Por exemplo, a célula de cavalo, que é dada por essa expressão. E aqui esse exercício pede para calcular o plano tangente à célula nesses pontos, 0, 0, 0 e 1, 1, 0. Então, a célula ela vai ser superfície
de nível 0 desta função. Todo mundo de acordo? A superfície de nível 0 dessa função. O gradiente, então, para cada ponto x, y, z, este gradiente é ortogonal ao plano tangente àquele ponto. Então, no ponto 0, 0, nós temos este gradiente. No ponto 1, 0, 0, nós temos este gradiente. Ora, o plano tangente a um ponto, agora eu vou chamar um ponto x, y, z. Se eu quero escrever as coordenadas do meu plano tangente, lembrando, sendo que eu tenho um vetor normal a esse plano tangente, lembre que a equação do plano tangente é dada pelo produto escalar desse vetor normal com este vetor, que é dado pela diferença deste ponto com este ponto, né? Este vetor aqui. Esse produto escalar é igual a 0. Ou seja, a primeira coordenada desse vetor vezes a primeira coordenada desse vetor, mais coordenada desse vetor vezes coordenada desse vetor, segunda coordenada desse vetor, segunda coordenada desse vetor, mais terceira coordenada desse vetor com a terceira coordenada desse vetor, igual a 0. Ou seja, no ponto 0, 0, nós temos essa expressão, esse produto escalar, com x menos 0, y menos 0, z menos 0, igual a 0. Ou seja, este plano é dado por menos z igual a 0, ou z igual a 0. Olhe que realmente, aqui, na verdade, o gradiente da nossa função estaria apontando aqui para baixo, que é menos 1, 0, 0. E se eu tiver alguma habilidade de desenhar algum plano horizontal aqui, vocês veem que o plano z igual a 0 é, de fato, o plano tangente a essa sela de cavalo, neste ponto. Agora, digamos que eu pegue o ponto, aqui está a minha coordenada x, aqui está a minha coordenada y, né? Então, deixa eu tentar desenhar novamente. X, y. Então, se eu pegar o ponto 1, 1, 0, cadê? Aqui. O ponto 1, 1, 0. O gradiente agora tem coordenadas 2, menos 2, menos 1. Então, vai ter mais ou menos essas coordenadas aqui, que vai ser ortogonal a este plano tangente. Novamente, se nós quisermos, nós precisamos olhar para essa equação aqui. Nós já calculamos que o gradiente de f, neste ponto, quando eu substituir, vai dar este vetor. Então, este vetor, produto escalar com x menos 1, y menos 1, z menos 0. Esse 1 ficou parecendo um 2. Então, esse produto escalar tem que ser igual a 0. Então, a equação do meu plano se torna essa daqui. 2 vezes x menos 1, menos 2 vezes y menos 1, não sei porque aqui apareceu esse 2, menos 1 vezes z igual a 0. Esse 1 está aparecendo 2 aqui novamente. Eu acho que eu fiz erro de digitação. De novo. Isso é uma nota até um pouco antiga minha. Mas aqui está certo. Né? Então, novamente, eu estou no ponto 1, 0. 1, 1, 0. Então, esse produto escalar ficou esse vezes esse menos 2 vezes esse menos 1 vezes o z. Então, quando eu distribuir aqui, eu vou ter menos 2 com menos mais 2, menos 2
mais 2 vão cancelar. Então, fico com 2x menos 2y. O z eu posso passar para o outro lado. Então, passando o z para o outro lado, fica z igual a 2x menos y. Lembrando que aqui ficaria menos 2 se eu for distribuir, mais 2, porque esse menos com esse menos é mais 2, mas isso cancela. Então, eu posso reescrever a equação do meu plano dessa forma. Então, finalmente, mais um comentário teórico aqui que as pessoas confundem bastante. Que vocês já viram uma equação do plano tangente. Vocês já viram a equação do plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis. Então, o que é isso? Você está falando de uma função de duas variáveis e você está olhando para o gráfico dela. Então, você tem aqui, esse é o gráfico da sua função, né? Que são os pontos da forma x, y, e que a terceira coordenada é f de x, y. Certo? Isso é uma superfície no espaço. Tá certo? E vocês viram essa equação do plano tangente. Talvez não colocada dessa maneira, lembrando que o z0 é igual a f de x0, y0. Então, às vezes, a gente viu essa equação aqui, talvez com essa parte aqui colocada desse outro lado. Mas essa é essencialmente a equação do plano tangente ao gráfico. E que contrasta um pouco com... E você tem... nós acabamos de ver que a equação do plano tangente à superfície de nível num ponto x0, y0, z0 é dado pela forma que o gradiente da sua função tem que ser ortogonal a este vetor, né? Onde x0, y0, z0 é o ponto na sua superfície e você está descrevendo todo ponto no seu plano tangente como x, y, z. Então, este vetor aqui tem que ser sempre ortogonal ao gradiente. Então, essa vira a expressão que você pode escrever dessa maneira. Acontece que o gráfico de uma função ele pode ser visto como superfície de nível de uma outra função de 3 variáveis. O gráfico da função, que diz que a terceira coordenada é simplesmente f, a função das duas primeiras, pode ser interpretado como superfície de nível 0 desta função aqui. Então, quando nós substituímos no ponto, né? Então, eu estou olhando para quando isso daqui é superfície de nível 0 dessa função, ou seja, quando isso é igual a 0. Então, eu vou estar olhando no ponto x0, y0, z0. Na minha superfície, quer dizer que z0 é igual a f de x0, y0. E se eu substituir nessa expressão aqui, o que eu obtenho? Qual que é a derivada da minha... Aqui agora o f está fazendo o papel da f grande. Agora, qual que é a derivada dessa função com relação a x? É menos a derivada da fzinho com relação a x. Qual que é a derivada dessa função com relação a y? É menos a derivada da f com relação a y. Avaliar no ponto x0, y0, z0, no caso, corresponde a x0, y0, dentro dessa função fzinho pequeno.
Isso vezes x menos x0, y menos y0. Mais a derivada dessa função com relação a z, que é 1 vezes z menos e0. Lembra que z0 é f de x0 e y0. Você recupera a equação do plano tangente ao gráfico, que vocês já viram. Então, dada essa interpretação, vocês podem pensar que essa equação de plano tangente é uma generalização do plano tangente ao gráfico. Certo? Fica a critério de vocês a maneira que vocês preferem de aprender ou lembrar essas coisas. Se você quiser ainda ter dentro da sua cabeça que são coisas separadas, e aliás eu até recomendo às vezes isso, então lembre-se que são duas coisas diferentes. Você pedir um plano tangente ao gráfico é diferente de você pedir um plano tangente a uma superfície de nível. Né? A princípio, você poderia pensar que você tem duas expressões diferentes e você tem que interpretar o que é o quê. Mas essa pode ser de alguma maneira reinterpretada como um subcaso deste daqui. Certo? Fica a sua maneira como você prefere memorizar. E é isso. A aula de hoje fica por aqui. Façam as listas de exercícios, façam bastante exemplos de provas antigas. Espero que não seja comigo essa seria.